Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais esta videoaula e hoje vamos ver um pouco sobre a função OR. Então, desde já, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative as suas notificações para que você seja sinalizado toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo. Então, dito isto, vamos planilhar. Pessoal, a função OR ela tem ali a sua diferença em relação à função E, que foi nossa última videoaula. Então, se você perdeu, vou deixar ela aqui no card acima para que você possa voltar lá e também estar absorvendo este conteúdo. Então, clicando aqui nesse link, você vai ser direcionado para o site da Microsoft, onde ela vai te dar aqui uma breve simplificada sobre como funciona a função OR. E aqui ela vai explicar, tem aqui alguns exemplos, aquilo que a gente trouxe aqui no nosso arquivo. Este arquivo vai estar aqui na nossa descrição. Então, olha só, use a função OR, ou uma das funções lógicas, para determinar se a condição de um teste é verdadeira. Tá? Então, o que acontece com a função OR? Diferente da função E, ela retorna verdadeiro se ao menos um dos argumentos que a gente passa lá na nossa análise lógica, ela for verdadeira, tá bom? E aqui tem um exemplo que está lá no site da Microsoft dizendo o seguinte: ou A2, o conteúdo que está lá, ele tem que ser maior que 1, ou ele tem que ser menor que 100. E ele diz que se A2 for maior que 1 ou menor que 100, ele vai trazer o que? Verdadeiro, senão vai trazer falso. Só que a gente fazendo o teste aqui, pessoal, a gente vai ver que qualquer número que eu colocar aqui, absolutamente qualquer número, vai trazer como verdade. Por quê? Vamos fazer aqui um teste com um número que é menor que 100. Então vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui menos 500. Olha só, menos 500 é menor que 100. Embora ele não seja maior que 1, porque ele é menor que 1, não é isso? Mas ele atende à necessidade de ser menor que 100. E se eu colocar aqui 800, 800 ele não é menor que 100, mas ele é maior que 1. Então ele atendeu uma necessidade ou outra. Então essa condição aqui nunca vai trazer falso. Fiz aqui diversos testes, não vai trazer porque de fato qualquer número que eu colocar, se ele não atender menor que 100, ele vai atender sendo maior que 1, tá bom? Aqui abaixo eu coloquei aqui nessa caixa de texto como é a apresentação dos argumentos da função OR, tá bom? Então ele tem aqui o primeiro argumento, sendo obrigatório você fazer, e os demais eles são opcionais, por isso que ele está entre colchetes, tá? Então a gente vê aqui na nossa última aula que toda vez que um argumento está entre colchetes é porque ele é opcional e não sou obrigado a passar tudo isso aqui de argumento lógico, tá? E assim como a função E, ele tem 255 possíveis funções lógicas não, testes lógicos para a gente estar trabalhando, tá bom? Então vamos ver aqui o nosso exemplo 1. No exemplo 1 eu peguei aqui semelhantemente o arquivo que nós vimos na nossa última aula. Vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a função OR. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu quero ver quem foi desses alunos que em algum momento da unidade ele tirou a nota que foi menor que a média, que no caso é 5, tá? Eu não quero ver a média aqui final, tá? Eu quero ver a média da unidade. Quero ver quem foi que tirou pelo menos ali uma nota que foi menor que 5. Se tirar uma nota menor que 5 em qualquer uma das unidades, ele vai trazer verdadeiro para a gente, tá bom? Então, como é que começa aqui nosso argumento? Com igualdade. Então, igual. Igual o que, pessoal? Eu quero igual ou, que é a nossa função de hoje. Ou, e posso dar um tab aqui. E aqui ele pede o meu primeiro teste lógico. Qual é o meu teste lógico? Eu quero saber se o conteúdo que está aqui nessa primeira unidade ele é menor, tá? Então, menor que a minha média. E aqui, se você já acompanha nosso canal, você sabe que a gente vai replicar essa fórmula. Então, vamos dar aqui logo F4 duas vezes para poder travar a nossa linha. Se você não entendeu,
Aqui no card acima fica a explicação sobre referência, que é isso que nós estamos aplicando aqui. Então você vai lá e se atualize nesse sentido aqui, porque a gente não vai estar retomando aqui nem explicando esse assunto, porque nós temos um vídeo exclusivo para isso, tá bom? Então, ponto e vírgula, a gente avança para o nosso segundo teste lógico. Quero saber se a nota da segunda unidade ela é menor que a minha média. E F4 duas vezes. Ponto e vírgula. Eu quero saber se a nota agora da terceira unidade ela é menor que a minha média. Tá? F4 duas vezes. Ponto e vírgula. Eu passo para o meu quarto e último teste lógico nesse sentido aqui. Eu quero saber se o meu F8 ele é menor que a minha média. F4 duas vezes. E vou dar um Enter aqui. Nessa hora, pessoal, se qualquer uma das unidades aqui, qualquer uma, ela for menor que a minha média, ele traz como verdadeiro. Então aqui nós temos o que? Uma sinalização. Olha só, aqui eu tenho uma nota que é menor que 5. Tá? Então, não importa quantos argumentos tiver. Se apenas um for verdade, ele traz aqui o argumento como verdadeiro, porque é ou uma coisa ou outra. No exemplo anterior, a gente viu a condição e. Tomou no exemplo de uma mãe, que ela falou, filho, você só vai para jogar bola ou jogar videogame com seus amigos se você varrer a casa e lavar o prato. Aqui o argumento é, você vai se você lavar os pratos ou varrer a casa. Então, tanto faz uma coisa ou outra, o filho poderia jogar bola. Então, a lógica é essa aqui, ou uma coisa ou outra. Aqui eu posso ter 1 milhão de argumentos dizendo que todo mundo tirou nota acima da média. Se tiver uma nota abaixo, ele traz como verdade ali, tá bom? Porque se apenas um critério for atendido, o ou traz ali como verdade, tá bom? Então, você pode voltar aqui o vídeo, ver passo a passo como nós fizemos, que está bem simples aí, e aí só a gente replicar a nossa fórmula. Olha só, pessoal. Então aqui eu consigo ver aqui, olha só. Essa pessoa aqui, ela não teve nota menor que 5 em nenhuma das unidades. Essa pessoa aqui também, o Paulo, não teve nenhuma nota menor que 5. E também o Cristiano não teve nenhuma nota menor que 5 nessa unidade. Aqui teve, tá? Onde tudo foi verdadeiro porque ele atendeu a necessidade aqui e tá dedurando aqui quem foi que tirou, né, a nota menor que 5 em uma das unidades, tá bom? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Nosso segundo exemplo é o seguinte, pessoal. Digamos que tem aí aqui alguns candidatos participando de uma entrevista de emprego. E aí o requisito é você falar inglês ou espanhol. Os dois seria interessante, né? Então, essa pessoa está mais à frente ainda. Mas o inglês ou o espanhol atende ali a necessidade, é um requisito já eliminatório. Ou você fala um dos outros, ou você nem passa para a próxima etapa. E aqui na seleção, vamos ver quem faz parte ali do critério que pode fazer parte da seleção ali para ir para os próximos desafios, né? Então, igual, ou o que? Eu quero saber se o conteúdo que está nessa célula aqui, ele é igual, então eu quero saber se é igual a x. Só que, pessoal, eu estou trabalhando com uma informação do tipo texto dentro de uma fórmula. Nesse sentido, se eu colocar x, note que me aparece uma lista de fórmulas que começa com a letra x. O que eu tenho que fazer é o seguinte, para o Excel não entender que isso aqui é uma fórmula e dar um erro, né, porque eu não vou completar aqui, não existe uma fórmula x, eu faço o seguinte, eu coloco aspas duplas, tá? Não é aspas simples duas vezes. Não estou colocando aspas simples duas vezes. Não é isso, tá? É aspas dupla. Tá bom? É o shift lá, mais o sinal de aspas. E aqui eu passei aspas duplas, porque eu estou falando assim, ó, isso aqui não é uma fórmula, é informação de texto. Então, a nossa próxima videoaula, pessoal, eu vou trazer aqui com mais detalhes a explicação sobre isso, tá bom? Então, de antemão, você já sabe que quando eu quero passar a informação, quero tipo texto, não número, eu coloco aqui aspas duplas. Ponto e vírgula. Também quero saber se o conteúdo que está no D8, ele também é igual ao meu X. Então já passo logo aqui com aspas duplas. Nesse caso aqui, apenas dois argumentos. E vou dar um Enter. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer nenhum trancamento, tá?
ele trouxe como verdadeiro. Por quê? Embora ele não fale espanhol, mas ele atendeu um dos requisitos, que é falar inglês. Novamente, só para você pegar aqui o conceito, ou, que é a nossa fórmula. Qual é o teste lógico? Eu quero saber se o conteúdo que está aqui ele é igual ao X. Quer dizer que a pessoa lá, ela marcou na questão lá que ela fala o inglês. Também quero saber se ela fala espanhol. Tá bom? Então, igual a X também. Só que antes tem que passar o que, pessoal? Eu tenho que passar aqui que não é informação do tipo de ou com a informação do tipo de texto, não, eu tenho que passar lá para o Excel entender que não faz parte de uma fórmula. Você vai entender na nossa próxima videoaula. Você acompanha nosso vídeo aí que vai estar muito bem explicativo. E dou um Enter. Falso. E aí posso replicar. E aqui, de antemão, já sei que Maria está reprovada, Carla também está, a Vanessa está e a Fernanda. Então quem passou aqui para a próxima etapa foi o Marcos, o Sandro, o Paulo, que aqui fala nesse caso as duas línguas, Joana e o Cristiano. Então aqui a gente consegue entender a lógica da função OR, que você viu que trabalha tanto quanto com números, tanto quanto com informação do tipo texto, tá bom? Então hoje ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!